Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é uma análise do 9º episódio e penúltimo de Seu Amigão da Vizinhança, o Homem-Aranha, né? Tivemos os últimos 2 episódios sendo lançados hoje na quarta-feira pra finalizar essa série que, né, assim, entregou bastante até, né? Eu vou falar mais disso no análise do último episódio. Foi um episódio, né, esse 9º, sem muitas coisas grandes, mas no final entregou aquilo que a gente já estava esperando, né, galera? Então, vamos comentar sobre isso tudo, aquela luta contra o Escorpião, né, a criação do Lápide finalmente. Então, vamos começar pelo começo, né? Bom, Otto Octavius está preso e a gente já sabia disso, né? O General Ross com o Tony Stark prenderam ele lá no último episódio, né, se eu não me engano, no último ou no penúltimo, prenderam o Otto e o Norman vai encontrar com ele na prisão. E a conversa que eles têm ali é muito interessante, porque a gente consegue perceber realmente que o Norman, ele sempre foi um grande aproveitador do trabalho do Octavius. A gente imaginava algo parecido, até porque o próprio Otto falou, né, que ele não aceitava o Norman ser um grande homem, o Norman ter o nome que ele tem e ele não ser reconhecido. A gente já imaginava que o Otto poderia, né, ter sido passado a perna pelo Norman, né? E naquela conversa deles ele fica nítido, justamente isso. Eles trabalharam juntos na Oscorp, como a gente já tinha visto, e o próprio Norman fala que depois que ele saiu, a Oscorp andou, a Oscorp virou o que virou, né? Mas não foi nada relacionado a isso, até porque o próprio Norman, ele roubou muitas coisas do Otto, né? Tanto projetos, tanto pesquisas do Otto mesmo, e quanto as suas novas tecnologias. Nós vemos que elas são completamente roubadas mesmo. Ah, mas o Norman pagou para ter as tecnologias lá daquele esconderijo do Otto, né? Ele comprou, ele pagou, mas não é nada além do que um grande roubo, né? Porque ele tá passando a perna de novo no Otto e tá pegando suas tecnologias de novo. E bom, pra que isso, né? Obviamente para ele fazer os testes, né, que ele tá fazendo, que a gente viu lá no final do episódio, né? Os testes para Duende Verde, que a gente viu. Eu vou falar mais disso no final da análise, né, quando eu chegar lá. Mas é praticamente para isso, né? Justamente por todas as tecnologias ali que o Otto está usando e tá vendendo para os outros vilões serem justamente de radiação gama e ter aquele impacto que a gente viu lá nos outros episódios anteriores, né? Da própria radiação gama ter um tipo de efeito colateral na própria pessoa em si, né? E bom, nós vemos também ali que a gangue, né, o do 110 querem passar a perna no Norman. O Norman passou a perna no Otto, a gangue quer passar a perna no Norman pra pegar os equipamentos pra também se equiparem contra a gangue do Escorpião, né? Mas não é tão simples assim, até porque o Homem-Aranha aparece no meio da jogada, né? E quando a Nico tá vindo o caminhão na frente da Nico e ela vai ser salva pelo seu colar da feitiçaria ali, não, quem salva ela é o Homem-Aranha e nós vemos a primeira aparição dele com esse traje. Um detalhe interessante é que no pé, né, na sola desse traje aí do Peter, é uma sola azul, que é uma grande referência à sola de Espetacular Homem-Aranha 1 do Andrew Garfield. A sola é bem parecida, então, né, pode ser algum tipo de referência a isso. E o traje, né, pô, muito maneiro, a gente vê o traje clássico do Homem-Aranha em jogo. Assim, é meio triste a gente saber que esse traje foi feito pela Oscorp e não pelo Peter. É bem triste a gente saber disso. Mas, né, tudo bem, é o traje clássico dele ali, o traje tá bonitinho, entendeu? Ficou maneiro, né? E nós vemos justamente a volta, a luta de novo entre Homem-Aranha e Escorpião. Enquanto os 110 e os Escorpiões estão caindo na porrada, nós vemos que o próprio Homem-Aranha tem até uma crise de pânico ali, uma crise de ansiedade quando ele vê o Escorpião, né? O Escorpião também, né, tá com visual novo, tá com a máscara do Escorpião. Achei essa máscara meio merda. Vou confessar pra vocês, não vou também mentir, né? Achei a máscara meio merda, sim. Mas, né, é a máscara do Escorpião. É interessante a gente ver ele com o traje quase todo completo ali do Escorpião. É maneiro a gente ver isso. E mais uma luta muito maneira entre os dois, né? Isso a gente não pode negar. A série tá entregando pra caramba pra gente lutas interessantes, principalmente entre o Escorpião e o Homem-Aranha. Tivemos essas lutas muito bem feitas, né? E porra, muito bom, né? O Homem-Aranha mais evoluído durante a luta, nós vemos golpes mais evoluídos, um Homem-Aranha mais responsável até durante a luta, né?
descendo cacete pra valer ali, descendo cacete pra caramba no Escorpião, e o Escorpião também. Mas, como eu falei, a gente vê um Homem-Aranha mais preparado, um Homem-Aranha que, porra, quase morreu na primeira luta contra o Escorpião, agora nessa segunda ele tá bem mais preparado. É um Homem-Aranha que, porra, não peida, é um Homem-Aranha que vai pra cima, né? E isso eu achei bem interessante, cara. A evolução desse Homem-Aranha aqui é até maior do que e mais rápida, né, do que a evolução do Homem-Aranha do Tom Holland nos filmes. É interessante, tudo bem, a série é bem curta, né, são 10 episódios, ele precisava dessa evolução em 10 episódios, mas é bem mais rápida do que o do Homem-Aranha do Tom Holland nos filmes, né? E nós vemos o Lonnie Lincoln virando o Lápide, ou mais ou menos virando o Lápide, né? Ele entra no caminhão lá da Oscorp, que tá com as tecnologias do Otto, né? E ele acaba respirando um tipo daquela bombinha de ar que é solta dentro ali do caminhão. Aí o porquê que ele virou o Lápide ali? Por que ele virou totalmente forte naquele momento? A gente sabe que as tecnologias do Otto são feitas com radiação gama. E caso, né, essas tecnologias entrem em contato direto ali com a pele da pessoa, ela pode ter efeitos colaterais no seu corpo. E justamente, né, é o que tá acontecendo com o próprio Escorpião, né? Ele tá tendo aquelas queimaduras no seu corpo e tal. E é o que acontece com o Lonnie Lincoln. Mas essa mutação que ele vai sofrer pra virar o Lápide ainda não aconteceu. Ele só tá com a super força. E o interessante é que o Donovan, né, o Big Donovan, ele deixa a gangue do 110 e vai embora. E isso é muito interessante pro Ron Lincoln. Até porque, até o último episódio, eu imagino, ele deve, né, virar o Lápide de verdade. O seu corpo deve virar o Lápide de verdade. E ele vai ter a 110 na sua mão. Ele, com essa super força, virando o Lápide de fato, na aparência também, ele vai ter a gangue da 110 na sua mão, galera. E, pô, a luta que ele tem junto com o Homem-Aranha contra o Escorpião também é muito foda, galera. Muito interessante a luta entre os dois. Muito boa, né? Eles agindo juntos e tal. Nem parece que um vai virar o vilão ali do outro. Muito maneiro, né? A luta entre os dois, e botou o Escorpião também pra xereca máxima, né? Não tem jeito, cara. E bom, o Peter, ele impôs respeito ali na luta contra o Escorpião, ou ele só virou um pedaço de Norman Osborn, né? Ele virou um pedaço de Norman Osborn. É o que eu falei com vocês na análise do último episódio. Com grandes poderes não vem grandes respeitos. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E é isso que o Peter precisa entender. E ele entendeu nesse episódio, né? Ele não sabia ainda. Ele estava escutando Norman. Ele não pode escutar o Norman. Quando ele pensa que ele tem que ser respeitado ao invés de ter responsabilidade, ele quase mata o Escorpião. E ele só não mata porque o Lonnie impediu. Entende? Nós temos até uma coisa parecida nos filmes, né? Quando o Peter, ele quase mata lá o Abutre, né, lá no primeiro filme do Homem-Aranha, mas ele não faz isso porque ele entende o que é uma responsabilidade, e aqui ele não entende isso, ele só é salvo justamente por causa do Lonnie. O Lonnie que não deixa matar o Escorpião, né? E bom, mais à frente nós temos uma conversa, né, da Nico com o Peter, eles se resolvendo e tal, tudo mais, né, vão se resolvendo ali, sua amizade vai voltando, e quando o Peter desce ali pra falar com a Nico naquele beco, é uma clara referência a cena do beijo, né, do Peter com a Mary Jane, ele de cabeça pra baixo, só que ao invés de um beijo ele ganha um soco da Nico, né? E na conversa entre os dois ele fala que pra eles não terem mais nenhum segredo, e a Nico fala, sem mais segredos, e toca no seu colar, no seu amuleto ali da feitiçaria, né, da Nico Minoru. E bom, isso remete a gente que ela vai contar para o Peter que ela é uma feiticeira. E, porra, o Peter vai ficar incrédulo. Eu tenho certeza, porra. Como que o Peter vai engolir isso do nada, assim, porra? E, bom, todo mundo perde o seu rumo. É isso que o Norman fala para o Peter no telefone, quando eles estão conversando, né? O Peter fala que ele perdeu o seu rumo, que ele não se segurou e quase matou o Escorpião. E o Norman fala para ele, todo mundo perde o seu rumo. E isso aqui, cara, é absurdo, sabe? Ainda mais o Peter. Porra, o Peter tá acreditando no Norman até agora, cara. Pelo amor de Deus, cara. Porra, 9º episódio, o Peter sabe, o Peter lutou contra o Demolidor, entendeu? Ele sabe que o Norman tá escondendo alguma coisa, e o Norman dando uns conselhos de vilão pra ele. Pelo amor
de Deus, o Peter já podia ter se notado há muito tempo, né, cara? E bom, é justamente o que nós vemos. O Norman se reunindo ali com grandes cientistas da Oscorp, inclusive o Hickman, né? O Hickman, que é inclusive o mago, né? O mágico nos quadrinhos da Marvel. Eu já falei isso aqui pra vocês, ele é um vilão do Quarteto Fantástico, do Homem-Aranha também, né? E ele mostra ali, uma outra cientista mostra mais um pouco do planador pra gente, que o planador agora tá perfeito, não tem mais, não tá no projeto só, ele tá perfeito, pode ser usado, enquanto o Whitman fala pra gente que eles estão, né, fazendo experimentos com o DNA do Homem-Aranha. Como que eles têm o DNA do Homem-Aranha? Porra, que pergunta idiota, né, porra? O Norman literalmente é o mentor do Homem-Aranha. Então, ele tem sim o DNA do Peter por algum momento, a gente não sabe quando, mas ele tem. E ele está tentando recriar a aranha que picou o Peter. Só que isso vai dar errado. Nós sabemos que isso vai dar errado. Ao invés do Norman virar um Homem-Aranha, que é o que ele quer, ele vai virar o Duende Verde. E a gente até tá perto, né, de às vezes nem ter um Duende Verde na armadura, como é o do Homem-Aranha do Tobey Maguire. Nós estamos perto de ter um Duende Verde na pele. Sim, um Duende Verde mesmo, literalmente um Duende Verde. Por quê? Porque ele tá fazendo esse experimento com as tecnologias do Otto Octavius, mais o DNA do Homem-Aranha. E como a gente viu, a tecnologia do Otto tem radiação gama, e isso vai impactar na aparência do Norman Osborn. O Norman pode sim virar literalmente o Duende Verde, um ser verde com aquele chapéuzinho, aquele gorro que a gente conhece. É muito provável que o Duende Verde tenha uma aparência bem mais parecida com os quadrinhos nessa série aqui, e o último episódio pode entregar isso pra gente. Comenta o que vocês acharam desse episódio, desse 9º episódio, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera!